Quem vai vencer o leilão por Juan Pablo Vojvoda? Vários clubes interessados. No vídeo de hoje do canal do Nicola vai dar todos os detalhes sobre o assunto e vai falar também sobre Marcelo Gallardo. O ex-técnico do River Plate fez uma pedida astronômica. Vou te dar detalhes sobre esse contato com um dos clubes grandes do futebol brasileiro. Bora contar sobre reforços do São Paulo, quem está na mira de Rogério Ceni. Tem também informação importantíssima no Palmeiras do PSG. Tentou comprar o Endrick no fim da semana passada e também tem pretensões de adquirir Messinho. Vou te falar sobre valores. Para completar as últimas do mercado, Terans pode jogar no Vasco da Gama. Te falo também a respeito de tudo que você precisa saber para começar a semana super bem informado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Rádio Bandeirantes, Diário de São Paulo, Bradesco Esportes FM. E a missão nesse canal é deixar você por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola para não perder as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ative também as notificações, beleza? Antes de começar o vídeo, só preciso agradecer pela altíssima audiência na live desse domingo. A gente chegou a ter mais de 6 mil espectadores simultâneos. Espero que vocês voltem ao longo da semana, sempre por volta das 7 da noite. Vamos falar sobre Copa do Mundo, mas vamos contar muito sobre mercado da bola. E é sobre mercado que eu tenho muitas informações a partir de agora, começando com o tradicional giro de notícias. E o primeiro tema é Reinaldo, lateral esquerdo, que deixou bem claro que está saindo do São Paulo por opção da diretoria. A frase do Reinaldo é a seguinte, abre aspas: esperei até o último momento para poder renovar com o São Paulo, mas infelizmente é o fim de um ciclo. Alguns têm que sair e dessa vez fui eu e mais alguns. E ele completa: esperei e sempre dei prioridade ao São Paulo. Bora falar também sobre Edenilson, volante que até alguns meses atrás era o principal jogador do Inter, era inclusive o dono do maior salário, pois saibam que o Edenilson nem fez parte da foto de fim de ano do Internacional, com atletas titulares, reservas e até alguns garotos recém-promovidos das categorias de base. Bora falar ainda que Paulo Turra será o treinador do Atlético Paranaense no lugar de Felipão. Você sabe que o Felipão se aposentou, vai virar diretor de futebol. Com um detalhe importante, conversei com uma pessoa da diretoria do Atlético sobre o Paulo Turra e ela disse que a princípio o Paulo Turra será o técnico. Imagino que ele vai ter algumas rodadas do Campeonato Paranaense, se não for bem, Furacão vai atrás de outro comandante. Para fechar o giro de notícias, contar que Jair Ventura não é mais o treinador do Goiás, foi demitido depois da derrota por 4-0 para o São Paulo. Apesar de ter escapado do rebaixamento, o Goiás terminou o campeonato jogando mal. Por conta disso, o Jair acabou sendo demitido. E por último, o Paulo Brax, que é o diretor esportivo da 777 no Vasco da Gama, vai à Europa. Ele passará em Portugal, onde participará de um congresso, e também na Itália, onde visitará o Genoa, outro clube da 777. Bora falar sobre Marcelo Gallardo, o técnico que acaba de deixar o River Plate. Tenho certeza que se o seu time está precisando de treinador, em algum momento você já pediu ou vai pedir pela contratação do argentino, certo? Não tem esperança sobre esse assunto. Antes de gravar o vídeo, uma pessoa do Atlético Mineiro me garantiu que o Galo fez contato com o Marcelo Gallardo e pediu um orçamento, pediu um valor para que ele pudesse ser contratado pelo Atlético. Você está sentado? O Gallardo pediu $1 milhão por mês para assumir o Atlético a partir de janeiro de 2023, com a cotação atual estamos falando de R$5.300.000 mensais. Para ele e sua comissão técnica, só a título de comparação, a figura mais bem paga da história do futebol brasileiro é Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que embolsa R$2.800.000, quase metade daquilo que o Gallardo quer. Já o atleticano mais bem pago da história do clube foi Jorge Sampaoli, que embolsava nos tempos de Atlético R$2.200.000 por mês, mais R$800.000 da comissão técnica, e o pacote de R$3 milhões é algo completamente inviável para o Atlético, para o Flamengo, para o Palmeiras ou para qualquer outro clube brasileiro. Esses R$5.300.000 o Gallardo vai esperar por propostas vindas da Europa. Bora falar sobre reforços no São Paulo. Tenho contado nos últimos dias sobre várias saídas. Miranda, Éder, Reinaldo, Andrés Colorado, Marcos Guilherme, Igor Gomes, Luizão, também podem deixar o clube nos próximos dias o Rafinha, o Nicão, o Éder, enfim, a lista é bem grande. Mas o São Paulo também vai tentar contratar jogadores. Quanto mais atletas saírem, mais haverá necessidade de contratações. Porém, torcedor do São Paulo, não espere por grandes nomes. Nacho e Terans estão completamente descartados
anunciados, condição financeira do São Paulo para 2023 vai ser extremamente precária. E o próprio Rogério Ceni, depois da vitória contra o Goiás por 4-0, deixou isso bem claro com a seguinte frase, abre aspas, não dá para contratar os jogadores que a gente pede devido à concorrência, que é muito grande, mas teremos que achar peças alternativas para compor o elenco, fecha aspas. Por peças alternativas, entenda os seguintes nomes: Wellington Rato, meia atacante que fez grande campeonato pelo Atlético Goianiense, mas jogava no Dragão, com o detalhe de que o São Paulo concorre pelo Wellington Rato com o Vasco e com o Cruzeiro. Léo Pereira, outro atleta do Atlético Goianiense, atacante de lado de campo, 22 anos de idade, foi reserva durante boa parte da Série A. Léo Pereira também já foi cobiçado pelo Fluminense e pelo Bahia. Juninho Capixaba, lateral esquerdo, esse sim titular absoluto do Fortaleza. Tem contrato com o Grêmio até fevereiro e já pode assinar pré-contrato com quem bem quiser. É uma das alternativas para o lugar do Reinaldo. Se não der certo com o Juninho Capixaba, pode pintar Felipe Jonathan, lateral esquerdo que pertence ao Santos e perdeu espaço ao longo da temporada. Para completar, contei com exclusividade para vocês que Iago Felipe, volante de 27 anos de idade do Fluminense, interessa. O problema é que o Flu já pediu para liberar o Iago Felipe o empréstimo ou a cessão em definitivo do Caio, que é um atacante de só 18 anos de idade que havia feito grande Copa São Paulo de Juniores. Ele está se recuperando de um problema cirúrgico no joelho e está completamente descartada essa troca. São Paulo não quer abrir mão do Caio. Para fechar, goleiro John, velho sonho da diretoria de São Paulo, está praticamente descartado. São Paulo não terá 8 milhões de reais para comprá-lo, especialmente depois da não classificação nem sequer para pré-Libertadores. Com a presença apenas na Copa do Brasil, Campeonato Paulista Brasileiro e Sul-Americano, São Paulo vai ter bem pouca grana para contratações. Bora falar sobre outro tema que tem agitado as redes sociais, a chance de Davi Terans virar reforço do Vasco da Gama. Tem gente, inclusive, cravando que o uruguaio do Atlético Paranaense já é reforço do Vasco. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte minha no Atlético Paranaense e a pessoa assegurou que nem sequer existe proposta do Vasco. Ela ainda garantiu que o Terans fica para a próxima temporada, faz parte dos planos do Furacão. Um jogador que é muito bom, mas que sob o comando do Felipão acabou perdendo algumas oportunidades. O Felipão parece não se empolgar muito com o estilo do Terans. Resta saber como é que vai ser a relação com o Paulo Turra. Mas voltando à história do Vasco, alguns jornalistas chegaram a cravar que o Vasco conseguiu a prioridade na compra do atleta. O Atlético Paranaense assegura que não existe nem sequer isso. E tem mais. Para o Atlético Paranaense, a ideia da 777 em relação ao Vasco será de comprar jogadores jovens e não Terans com 28 anos de idade. O perfil de jogadores que serão comprados pela 777 é o seguinte: para jogadores jovens, o investimento com dinheiro para aquisição dos direitos econômicos, imaginando a participação esportiva e a venda futura. Já atletas com um pouco mais de idade, a ideia vai ser contratá-los de graça, como foi, por exemplo, com o Júnior Urso. Antes de mudar de assunto, só contar que o Wesley, atacante do Palmeiras, interessa ao Vasco, notícia que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Bahia, Red Bull Bragantino e Vasco são os clubes interessados. Há quem garanta que o Palmeiras já fez proposta oficial. Essa oferta não foi confirmada pelo Cruz Maltino, mas o que se sabe é que o Vasco está disposto a gastar entre 4 e 6 milhões de dólares para fechar com o atacante do Palmeiras, que tem 23 anos de idade e até outro dia era cobiçado ou cotado por 10 milhões de euros. O Palmeiras sabe que essa chance não existe mais. Atleta que jogou uma partida nos últimos 2 meses, esteve apenas 14 minutos em campo. Hora de falar sobre Juan Pablo Vojvoda, o argentino que está na boca do povo brasileiro às vésperas da Copa do Mundo. É que ele é pretendido por vários clubes daqui. Corinthians, que acaba de perder Vitor Pereira, Santos, que não tem técnico há um tempão, Vasco, que elegeu o argentino como a prioridade máxima, e Bahia. Bahia, que tem negociações em busca de um treinador, também tem o Vojvoda como plano A. Mas eu quero acrescentar mais um nome que não havia sido divulgado na imprensa. O Atlético Mineiro tem no Vojvoda seu plano A, sua prioridade máxima. Vou acrescentar até mais uma informação. Já existiram contatos nos últimos dias entre representantes do Atlético e os representantes do treinador. A discussão final ficou para depois do Campeonato Brasileiro. O próprio Vojvoda admitiu, deixou no ar, na entrevista pós-vitória contra o Santos, a chance de deixar o Fortaleza. Ele disse o seguinte, abre aspas: tenho que tomar as decisões para minha carreira. É futebol profissional, preciso estar com a cabeça fria. Prefiro passar o tempo e que a decisão seja com calma.
Depois ele fala sobre o futuro dele. Meu contrato era até a última partida e eu não poderia desviar minha cabeça até o último objetivo. A cabeça tinha que estar nesse clube. Agora, quando terminou a última partida, abriram possibilidades e está aberto para todo mundo, para mim e para o Fortaleza. E aí ele fecha a participação a essa declaração dizendo que é isso e nada mais. Não cravou que fica, não cravou que vai, mas a todo instante ele deixava no ar a chance de procurar um novo rumo no futebol brasileiro. Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco para mim são os favoritos para contratar o Vojvoda, que fez 2 temporadas extremamente fortes com a camisa do Fortaleza, e essa novela não deve se estender por muito tempo. Deveremos ter novidades importantes nos próximos dias. Se Vojvoda ficou mais distante do Bahia por causa da concorrência, a partir do fim de semana surgiu de forma forte a especulação de Antônio Carlos Zago, treinador que já fez sucesso no Red Bull Bragantino, trabalhou no Japão e passou as 2 últimas temporadas no Bolívar, um dos times com parceria com o Grupo City. Ao contrário do Bahia, que está sendo comprado pelo Grupo City, o Bolívar da Bolívia é só um parceiro. Mas é óbvio que o Antônio Carlos Zago vinha sendo monitorado de perto pelo Grupo City e o trabalho é muito bom, especialmente na temporada de 2022. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Zago por WhatsApp para perguntar se é quente a história de que ele vai ser o técnico do Bahia. A resposta foi a seguinte, abre aspas, não tem nada certo. Estou esperando uma decisão do Grupo City, até porque até esse domingo eles não poderiam decidir nada, já que eu estava ligado ao Bolívar. O anúncio da saída do Zago do Bolívar aconteceu no sábado, mas todo o processo burocrático ainda vai ser concretizado, possivelmente até essa segunda-feira. Ele tinha vínculo com o Bolívar até a metade do ano que vem, mas tem muita vontade de voltar a trabalhar no futebol brasileiro e é uma das possibilidades do Bahia. Só antes de mudar de assunto, vale a lembrança de que Antônio Carlos Zago no Red Bull Bragantino está completamente descartado. Conversei com 2 fontes do clube de Bragança e elas disseram que o filme dele anda bem queimado por lá pela forma como o Zago deixou o clube, trocando o Red Bull Bragantino por um time japonês. E a última, durante a live desse domingo, vocês me perguntaram se o João Paulo Sampaio, que é o gerente da base do Palmeiras e pretendido para se tornar o executivo de futebol do Bahia no ano que vem, estaria em Salvador. Perguntei para ele, que fugiu da pergunta, respondendo da seguinte maneira, abre aspas, tem o final do Brasileiro com o Palmeiras Sub-17 na quinta-feira. Hora de mais uma notícia exclusiva para fechar o vídeo dessa segunda-feira. O PSG quer comprar Messinho. Contei para vocês que o clube francês fez ofertas de 45 milhões de euros ao Palmeiras pelo Endrick na quinta e de 50 milhões de euros pelo mesmo Endrick na sexta-feira. As duas foram recusadas pela Leila Pereira, que só aceita vender o Endrick por 60 milhões de euros. E em meio a essas tratativas, o PSG deixou bem claro que quer comprar o Messinho. A curiosidade é que o menino tem só 15 anos de idade, ainda nem assinou seu primeiro contrato profissional, o que vai acontecer apenas quando ele fizer 16 anos, a partir de abril do ano que vem. Mas a ideia do PSG é esperar até abril e assim que ele assinar esse primeiro contrato profissional, pagar 25 milhões de euros fixos e mais 10 milhões de euros atrelados a bônus para ficar com o jogador. Com um detalhe, o PSG esperaria até ele completar 18 anos de idade, só para você entender a intenção, a vontade e o desejo do PSG em contar com esse atleta, que é visto pelo João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base do Palmeiras, como o único entre todos já revelados no Palmeiras nos últimos anos como candidato a craque mundial. Ele entende que o Messinho tem potencial para se tornar um candidato a melhor do mundo. O PSG parece ter a mesma leitura e de forma bem precoce já está trabalhando na compra do jogador, que é empresariado pelo André Curi, ex-representante do Barcelona na América do Sul. Até conversei com o André antes de gravar esse vídeo. O André assegurou que não está sabendo de nada a respeito do PSG. Esse contato do PSG para a compra do Messinho foi diretamente com o Palmeiras na semana passada em meio às tratativas pelo Endrick. Só para arrematar sobre esse assunto, 15 anos de idade, 33 jogos e 23 gols pelo time Sub-17, mesmo tendo só 15 anos de idade, o Messinho de fato parece extremamente promissor. Bom, pessoal, eram todas essas as informações super importantes, várias exclusivas para vocês nessa segunda-feira. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. A gente volta no fim do dia com mais um vídeo e a partir das 7 da noite na live do Nicola é a hora de você tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Te espero, abraço, tchau!